A paz do Senhor. Graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder novamente estar aqui para comunicar com cada um de vocês, para trazer mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD, a lição de número 4, de 28 de outubro de 2018. A lição de hoje tem como título Perseverando na Fé. Espero em Deus que Ele possa estar falando ao teu coração nesse momento por meio da sua palavra. Esta lição, o título, Perseverando na Fé, ela vai nos trazer aqui mais uma das parábolas de Jesus, já que nós nesse trimestre estamos estudando as parábolas de Jesus, e dessa feita, essa parábola, Jesus vai estar trazendo esse ensinamento sobre que havia um certo juiz iníquo que não respeitava homem, não temia a Deus, e uma mulher, uma viúva, uma certa viúva, que ela tinha uma causa para ser resolvida. E aqui nós vemos então aqui que essa parábola ela é contada sobre a ótica da necessidade de perseverar na oração. Esse é o sentido, o porquê de Jesus ter dito essa parábola. E fala da insistência daquela viúva que ela insistiu para que fosse feita justiça em relação à sua causa. E da mesma forma, nós devemos insistir diante de Deus nos nossos pedidos, nas nossas orações, sabendo que o Senhor, Ele atende aos nossos pedidos. Portanto, esse é o sentido aí do título desta lição, Perseverando na Fé. O texto-áureo da nossa lição, ele está inserido na leitura bíblica em classe, ele nos diz o seguinte: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Aqui Jesus, após contar a parábola, mostrando que aquele juiz que não temia a Deus, não temia homem algum, ele acabou, pela insistência da viúva, ele acabou atendendo aquele pedido. E aqui agora Jesus faz esse contraponto, mostrando que se um juiz iníquo, ele se voltou para a causa de uma viúva, sendo esse juiz não um juiz qualquer, mas um juiz iníquo, um juiz ímpio, que não temia a Deus, que não respeitava os homens, quanto mais Deus, que é o Senhor da nossa vida, que é o nosso Pai Celeste. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o texto também ainda da leitura, diz que Deus ele fará justiça aos seus escolhidos, ou seja, aqueles que o servem, aqueles que o temem, e isso será de uma maneira certa, ainda que aparentemente Deus parece tardar quando nós o clamamos. Que o texto nos apresenta que esses escolhidos de Deus, eles clamam de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Ou seja, aparentemente Deus parece tardar em ouvir a oração, porém nós temos que entender que Deus ele ouve no tempo certo. Nós, enquanto seres humanos, nós clamamos a Deus dentro do Cronos, dentro do tempo, que é o tempo do homem, mas Deus, no seu tempo, Ele responde a oração no tempo certo, porque Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor da eternidade. E no tempo de Deus, no propósito de Deus, Deus ele responde exatamente na hora certa. Louvado seja o nome do Senhor. A verdade prática nos apresenta: quanto mais perseveramos na fé, melhor entenderemos a vontade de Deus. É muito importante isso, por quê? Porque muitas das vezes nós nos precipitamos e achamos que a vontade de Deus é para ser realizada dentro do nosso tempo, da maneira como nós queremos. Porém, quando nós perseveramos na fé, ou seja, quando nós nos mantemos na dependência de Deus, nós vamos aprender qual é a vontade de Deus, que é perfeita, que é boa, que é agradável. E essa perseverança na fé faz com que nós entendamos melhor qual é a boa, qual é a perfeita, qual é a agradável vontade de Deus. Bem, vamos para a leitura bíblica em classe. Está no livro de Lucas, capítulo 18, versos 1 até o verso 8, para a nossa meditação. Aí o primeiro verso do capítulo 18 de Lucas nos apresenta: e contou-lhes, quem contou? Jesus. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então aqui, logo no início do texto e da apresentação dessa parábola, já está nos mostrando qual o sentido, qual é a aplicação dessa parábola, desse ensinamento de Jesus. Esse ensinamento é aplicado exatamente para o dever do cristão orar
e nunca vier a desfalecer. Isso é importante por quê? Porque nós temos que ter consciência que quando nós nos prostramos em oração, nós estamos prostrando diante de um Deus que tudo vê, diante de um Deus que tudo pode, que cuida de nós, mas que Ele responde no seu tempo. Daí a necessidade da perseverança. E essa parábola ela é contada exatamente para isso, para ensinar o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aí o verso 2 nos diz o seguinte, dizendo, então Jesus, verso 1, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, aí então vem a parábola, a história contada por Jesus. Havia numa cidade um certo juiz, não dá o nome, diz que é um certo juiz, que nem a Deus temia, então não tinha temor de Deus, ele era iníquo, não tinha temor de Deus, nem a Deus temia, e muito menos respeitava a homem algum. Essa era a característica desse juiz. O verso 3. Havia também na mesma cidade uma certa viúva. Também não dá o nome da viúva. Era uma certa viúva e certamente ali havia muitas viúvas. Uma certa viúva ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. Eu acho interessante quando o texto aqui apresenta a ideia de um certo juiz, não dando nome, e em contraposição a ideia de uma certa viúva. Juízes eram poucos, e esse juiz aqui é identificado como um juiz iníquo, que diferenciava dos outros por ser ímpio. Mas é interessante que aqui coloca uma certa viúva. Havia várias viúvas dentre o povo, na nação de Israel, e aqui era uma viúva sem expressão. Aqui o texto não faz a definição se era uma viúva muito importante, uma viúva rica, mas diz que era uma certa viúva que tinha uma pendência e ela clamava por justiça. Quem sabe algum patrimônio, alguma herança, alguma coisa que ela tinha por direito e que alguém havia usurpado, mas o certo é que o texto apresenta que era uma certa viúva que havia nessa cidade. E aí o texto ele deixa bem claro que nessa cidade havia essa certa viúva e ela ia ter com ele quem? Com esse certo juiz iníquo. E qual era a fala dela para esse juiz? Dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. Então temos alguém aqui que estava sendo injustiçado e era uma viúva, e ela pedia àquele juiz que fizesse justiça contra o seu adversário. Aí o verso 4 nos apresenta, e por algum tempo não quis. Quem não quis? Esse juiz. Por muito tempo, algum tempo, que não estabelece a quantidade de tempo, ele não quis atender aquela viúva, ele não quis fazer justiça em relação àquela viúva. Porém, o texto prossegue, disse consigo mesmo. Aí ele vai e diz consigo. O que ele diz? Ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, e ele tinha consciência que ele era um homem que não temia a Deus, nem respeitava aos homens, porém ele chega à conclusão, todavia, apesar de eu ser dessa forma, todavia, como esta viúva me molesta, ou seja, me perturba, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a me importunar muito. Ou seja, esse juiz, diante da insistência daquela viúva, ele olha para dentro de si, para a sua condição e percebe, olha, eu não temo a Deus, eu não respeito a homem algum, porém, se eu não fazer justiça a essa viúva, eu percebo que ela não vai parar de me perturbar. Ela vai continuar insistindo e para que eu possa me ver livre dessa viúva, é necessário que eu atenda o seu pedido. E foi exatamente, então, o que ele fez. Ele atendeu o pedido daquela viúva a fim de que ela não mais o oportunasse. Aí o verso de número 6 nos diz o seguinte, aí Jesus no seu ensinamento. Ele acaba a parábola e aí ele vai dar agora um ensinamento, explicar para os seus discípulos. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. Que o juiz injusto diz, olha, eu vou atender essa viúva para ela não me importunar mais. Para ela não me molestar, eu vou lhe fazer justiça. Aí Jesus chama a atenção para o que diz o juiz e no verso 7 ele diz o seguinte, e Deus, sendo um justo juiz, diferente do juiz humano da parábola, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, ou seja, aqueles que o temem, que clamam a ele dia e noite, ainda que tardio para com eles. O que Jesus está querendo ensinar aqui?
que a viúva, ela clamou dia e noite, importunou o juiz, e ele era um juiz ímpio. Mas ele não suportou e acabou ouvindo o clamor daquela viúva e fazendo justiça. E agora, em relação a Deus, Jesus está dizendo o quê? Que aqueles que servem a Deus, aqueles que buscam a Deus, que estão clamando ao Senhor dia e noite, como aquela viúva clamava aos pés daquele juiz iníquo, a Bíblia está nos ensinando que se um juiz ímpio, ele, pelas circunstâncias e pelo ato do clamor daquela viúva, ele se viu na obrigação de atender aquela viúva, nem que seja para ficar livre daquela viúva, quanto mais Deus, que é o Pai daqueles que o servem, quanto mais um Deus amoroso, um Deus bondoso, ele não se voltará por acaso para aqueles que o clamam, aqueles que estão clamando constantemente, que aparentemente Deus está sendo tardio para com eles. Será que Deus, o Pai, Deus não se voltará para atender, para fazer justiça àqueles que o clamam? Então o texto nos ensina exatamente que Deus, ele atende ao nosso pedido. Porém que muitas das vezes a aparente demora de Deus, o ato que a Bíblia aqui apresenta, parece ser tardio para com eles, é exatamente para que nós possamos experimentar e desenvolver uma dependência maior de Deus. Para que nós possamos aprender a perseverar em oração, a perseverar na dependência de Deus e aprendermos que Deus, ele nos ouve no tempo certo. Aquela viúva insistiu e no tempo certo, aquele juiz, quando ele achou que não tinha mais como se esconder daquele pedido, ele atendeu. Em relação a Deus, há um tempo determinado para todo propósito diante de Deus. E Jesus nos ensina a necessidade da perseverança na oração, sabendo que Deus, ele ouve aqueles que o clamam no tempo certo. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite, ainda que tardio para com eles. Verso 8. Digo-vos que depressa, não vai tardar, no tempo de Deus, depressa, lhes fará justiça. Então Deus fará justiça aos seus no seu tempo. Quando clamarem por ele e no momento da aflição, Deus estenderá a mão depressa para atendê-los. E diz o seguinte, a sequência do texto: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quando vier o Filho do Homem, ou seja, quando Deus se manifestar, porventura os homens estarão em perseverança, buscando a sua face, dependendo dele. Por exemplo, quando da vinda de Jesus para o arrebatamento da igreja, Deus encontrará fé na terra, como um Deus me encontrará e te encontrará diante da realidade da vinda do seu Filho Jesus. Então aí está a pergunta: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé semelhante a essa insistência, a essa fé desta viúva? Compete a nós responder a esta pergunta. Compete a você se certificar de que você permanece clamando, permanece na dependência do Senhor. Bem, a lição. Vamos para o comentário da lição. Eu não vou me estender muito nessa lição. Inclusive eu peço desculpa a vocês que acompanham o nosso canal, porque eu estou postando já aí o comentário bastante tardio. Geralmente eu faço isso no sábado da semana anterior à lição, mas infelizmente não estive bem, não estou bem de saúde, e fui tentando deixar até o momento em que eu tivesse em condição de estar gravando esse vídeo. Portanto, ore por mim, para que Deus possa restabelecer a minha saúde. Bem, então a introdução da lição nos apresenta: a perseverança na fé é uma das exortações bíblicas mais urgentes nos dias de hoje. Então, uma das mensagens atuais da Bíblia, como todas as demais, mas urgentes para os nossos dias, é a necessidade de nós perseverarmos na fé, de mantermos firmes a nossa confissão diante do Senhor. Sobretudo quando acompanhada, essa perseverança, ela deve vir acompanhada de oração, pois essa também é de suma importância, visto ser a forma de comunicação vital entre Deus. Nós perseveramos e comunicamos com Deus através da oração. E aí a lição, ela nos mostra essa importância da oração na vida do cristão para os discípulos de Deus, para os discípulos do Pai Celeste.
que a semelhança da viúva que nós falamos, eles devem persistir diante do Senhor, clamando pela sua ajuda, pela sua misericórdia. Então, nessa parábola, nós vamos aprender que em tempo de crise, a oração ela é importante para nós enfrentarmos a dificuldade. Mas não só isso, que nós temos que manter essa relação de conversa com Deus, de insistência diante de Deus, durante todo o dia da nossa peregrinação aqui na terra. O primeiro ponto da lição, ele nos apresenta interpretando a parábola do juiz iníquo. Aí vem o primeiro subtópico. Uma parábola difícil. Por que difícil? Porque muitas das vezes alguém pode fazer uma má interpretação dessa parábola, uma má interpretação. Não entender o verdadeiro sentido, o verdadeiro princípio na parábola, que é exatamente o princípio da perseverança. Muitos estudiosos consideram essa parábola uma das mais difíceis. De fato, o modo como algumas Bíblias a intitulam, ou seja, quando a epígrafe editorial consta, como por exemplo a parábola do juiz iníquo, tem levado muitos a fazer interpretações equivocadas sobre a bondade e o amor e a justiça de Deus. Então esse juiz iníquo não é uma figura no sentido da sua iniquidade, como se Deus fosse um juiz implacável, como se a injustiça ou o não temor a Deus e respeito aos homens fosse uma característica de Jesus. Não, isso é uma chave para uma má leitura. Mas na verdade a ideia de tomar esse juiz iníquo, mas que mesmo sendo iníquo ele cede a uma pressão, a um pedido insistente, para mostrar o valor da insistência. Esse é o sentido, esse é o princípio que deve ser buscado nessa parábola. Então muitos entendem erradamente, quando vê o título juiz iníquo, interpreta de uma forma equivocada a bondade, o amor e a justiça de Deus. Contudo, devemos levar em conta que o propósito que levou Jesus a contar essa parábola. Trata-se de uma parábola, a exemplo de outras que estudamos ao longo do trimestre, que funcionam como um contraste. Que contraste aqui? Nós vimos numa lição, na lição do semeador, faz um contraste entre a semente, o semeador e aquilo que Jesus opera no coração do homem com a semente, que é a palavra. Aqui está fazendo um contraste de um juiz iníquo, mas que ele cede, apesar de iníquo, a um pedido, e o grande juiz, o eterno juiz de todos nós, que é Deus, que está pronto a ouvir a oração dos seus filhos, e ele mesmo diz na sua palavra, que pode, porventura, uma mãe se esquecer de um filho que amamenta, se porventura isso viesse a acontecer, ele nunca esqueceria dos seus. Portanto, aqui tem esse contraste. Conforme veremos aí no decorrer da lição, ela possui até um certo fundamento em seu estilo de acentuar a perseverança. Acentuar a perseverança e se faz acompanhar de um chamado ao discernimento. Ou seja, essa parábola, ao mesmo tempo que ela faz um apelo à necessidade da perseverança, ela é uma parábola também que fala em relação ao discernimento. Perseverança em que sentido? No sentido de continuar buscando, pedindo, buscai e achai, batei e abri-se-vos-á. Em relação à perseverança, porque nos mostra aqui que quando Jesus vier, se porventura ele acharia fé na terra, é necessário que nós sejamos perseverantes e com a nossa fé firmada, para que quando Jesus vier, nós estejamos preparados, prontos para o dia da sua vinda. Portanto, ela possui esse fundamento de acentuar a perseverança e também um chamado ao discernimento. Três afirmações de defesa, três afirmações da defesa graciosa que Deus fez, que Deus faz dos seus. É concluída com um questionamento sobre a existência da fé ou não da fé quando chegar o tempo do fim, se Deus de fato encontrará fé na terra. Então nós temos aqui que Deus, além da questão da perseverança, a questão da fé, também a parábola mostra o cuidado de Deus, que Deus ele defenderá os seus e defende os seus escolhidos. Então aí está essa chave de leitura da parábola, mostrando a ideia do cuidado de Deus, da perseverança, do cuidado de Deus e da necessidade de estarmos perseverantes, de termos discernimento espiritual, para que quando o Senhor vier, nós possamos ser achados dignos da sua vinda. Segundo subtópico, o juiz.
não é preciso interpretar ao pé da letra cada detalhe de todas as parábolas. Entretanto, aqui vamos assim proceder com o fim exclusivo de mostrar o contexto em que se passa na mente dos ouvintes, ou na mente daqueles ouvintes. Tudo indica, aí já tratando da parábola em si, de um contexto histórico, para situarmos bem esse ensinamento, tudo indica que na estrutura jurídica do judaísmo antigo existiam dois sistemas de tribunais, o judaico, o tribunal judaico e o tribunal gentílico. Por isso, há estudiosos que entendem que o magistrado da parábola, no caso dessa parábola aqui que Jesus contou dessa viúva, o magistrado era o que? Um juiz gentil, ou seja, iníquo. A Mishá declara que 3 juízes deveriam definir a sentença nos casos que envolvessem propriedade. Flávio José, que é esse grande historiador antigo, bíblico também, Flávio José fala de tribunais com até 7 juízes na Galileia. A parábola pressupõe um tribunal com um juiz somente. Essa parábola ela pressupõe que havia um tribunal, porém com apenas um juiz. Pois nesse caso pode tratar-se de um simples recurso para simplificar a simplificação da narrativa. Então aqui, por si só um juiz, pode se tratar de um recurso simples que foi impetrado ou direcionado a esse juiz, e nesse caso pode tratar-se de um simples recurso para a simplificação da narrativa. Na verdade, aí traz uma observação interessante, na verdade entendemos melhor a parábola, não é tão importante na questão dos detalhes, mas isso aqui é muito interessante, eu vou reler porque tem algo aqui que eu acho que vale a pena nós acompanharmos. Na verdade, para entendermos melhor a parábola, não é tão importante o conhecimento do sistema jurídico daquele tempo, mas sim nos conscientizar da condição desesperadora de muitas viúvas daquela época que sofriam com juízes corruptos e desumanos. A viúva, melhor dizendo, só pelo fato de ser viúva já enfrentava uma grande dificuldade. E havia viúvas que, de fato, principalmente aquelas pobres, aquelas que não tinham grandes recursos, que ela passava muita dificuldade. Há casos de viúvas até mesmo que se vendiam como escravas para poder se sustentarem. Outras, as mais jovens, se não tivessem nenhum meio de sobrevivência, até se lançavam ao mundo da prostituição. Então nós temos aqui que a condição da viúva era muito difícil dentro daquele contexto. Imagine diante de um contexto de juízes corruptos e desumanos. Então essa era a situação, contexto. A viúva estava diante de um juiz, aqui não era um conjunto de juízes, era apenas um juiz, e mostrando que a condição de uma viúva naquela época não era uma boa condição. E aí nós vamos ver isso aqui no subtópico 3, quando trata sobre a questão de a viúva. As viúvas eram reconhecidas pelas suas roupas típicas, as quais indicavam a sua situação. É interessante que havia uma tradição que as viúvas tinham roupas específicas que as identificavam como viúva. Aí no livro de Gênesis, por exemplo, conta-nos uma história, não vou entrar na história, só para mostrar essa ideia que a viúva tinha uma roupa que a identificava, que é a história de Judá e Tamar. Aí no Gênesis 38, verso 14 e 19, nos apresenta o seguinte, Gênesis 38, verso 14. Então ela, Tamar, tirou de sobre si as suas vestes de viuvez e cobriu-se com um véu, e disfarçou-se, e assentou-se à entrada das 2 fontes, que estão no caminho de Timna, porque via que Selá, que era um dos filhos de Judá, porque via que Selá já era grande, e ela não lhe fora dada por mulher. Verso 19. E ela levantou-se e foi, tirou-se de sobre si o seu véu, e vestiu a veste da sua viuvez. Aqui está todo um contexto aqui que eu não vou entrar no mérito da história, mas nos mostra exatamente aqui Tamar, que havia perdido seu esposo, ela estava com uma veste de viúva, que a identificava enquanto viúva. Então nesse caso aqui, as viúvas elas eram identificadas por uma veste, havia roupas típicas, as quais identificavam uma viúva. E naquele tempo, as jovens no caso, elas casavam-se ainda no início da adolescência, por isso, apesar de haver muitas viúvas, elas não eram necessariamente mulheres de idade avançada. Aqui é interessante porque, como as jovens elas casavam
ainda naquele tempo, elas casavam basicamente no início da adolescência, então era comum terem viúvas de várias idades. Viúvas idosas demais e viúvas ainda jovens, que perdiam o marido por alguma circunstância e ficavam muito delas desamparadas. Então havia muitas viúvas ainda jovens naquele contexto. A maioria era deixada, dessas viúvas, eram deixadas sem nenhuma forma de subsistência. Se permanecesse, aí vem algum dado interessante, um dado histórico, sobre a condição social de uma viúva, que vale a pena nós lermos. Se permanecesse na família do falecido, acabava numa condição inferior, quase que servil na casa da família do seu marido falecido. Se retornasse para a sua família de origem, o dinheiro do dote, repassado nas negociações do seu casamento para aquela família da noiva, teria que ser devolvido o dinheiro do dote. Dessa forma, as viúvas, em geral, ficavam em uma situação bastante miserável. Geralmente, elas eram vendidas como escravas para a quitação das dívidas, se caso houvesse deixado dívidas. O marido, ela devesse alguma coisa. Portanto, uma mulher pobre, por causa da morte de seu marido, ficava privada do amparo social e, em caso de controvérsias de ordem pública, se não tinha dinheiro, precisava confiar na honestidade dos magistrados. Se eles fossem honestos, tinha que ficar na dependência nas mãos de um magistrado. E nesse contexto, o que bem havia eram magistrados iníquos, ímpios. Esse era o contexto em que devemos situar essa parábola. O subtópico 4 nos apresenta o caso, no caso da viúva, e a perseverança. A mulher tinha uma causa que devia ser apresentada a um tribunal da cidade, ou a um juiz que resolvesse exclusivamente a questão por via administrativa, por via legal, através da lei. Talvez se tratasse de pendências judiciárias ou mesmo de dívidas deixadas pelo seu marido, de hipotecas sobre a herança patrimonial. Apesar de o caso poder enquadrar-se nos inúmeros existentes à época, quando uma mulher tinha de defender seus direitos contra as maldades de um adversário poderoso que, sendo mais importante e influente, está seguro e tranquilo, ela toma uma decisão inédita. Apesar que o caso dela parece enquadrar-se dentro desses casos de demandas que a justiça deve ser enviada a um tribunal para ser julgado por vias da lei. Ela toma uma decisão inédita, pois não escolhe advogado. Talvez sua condição nem o permitisse, nem defensores públicos, mas contra o costume de seu ambiente, ela decide apresentar-se pessoalmente ao juiz, à instância do juiz. Este, segundo o relato, é um juiz iníquo, isto é, que não teme a Deus. Ela, porém, demonstra um coração decidido, uma disposição muito grande de enfrentar aquele juiz em prol da sua causa. Tanto que no texto usa a expressão, ela molestava, ela enchia a paciência desse juiz. Molestava para indicar a perseverança da viúva diante do juiz. Por isso, ao final, o juiz cede para não ser mais incomodado, isto é, molestado pela viúva, pela mulher que o importunava. Então nós temos aqui que essa mulher, ela resolve pessoalmente lutar por sua causa e ir diante do juiz, sem advogado, sem nenhum defensor público, e talvez ela não tinha nem condição financeira e nem um prestígio para isso, mas ela mesma leva em frente a sua causa, mostrando exatamente esse ensinamento que já falei a princípio da perseverança, dando enfoque à perseverança e de como nós devemos ser perseverantes diante do Senhor em oração. O tópico 2 da lição nos apresenta a bondade de um Deus justo. Então nós vimos aqui, a lição nos apresentou um juiz injusto, um juiz iníquo, melhor dizendo, e agora nós temos a bondade de um juiz justo, de um Deus que é justo. Louvado seja o seu nome para sempre. Bem, então, ponto 2. A bondade de um Deus justo. Deus é bom é o primeiro subtópico desse ponto. Não é novidade o fato de a Bíblia estar repleta de textos
que demonstram a bondade de Deus. A parábola, uma vez mais, reforça tal verdade quando o Senhor retoricamente questiona: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Então, retoricamente, Jesus usa isso no seu discurso ao apresentar a parábola da viúva e do juiz iníquo. Aí ele faz esse contraponto com aquilo que Deus, como um Deus, ele se posiciona diante da oração, do pedido, do clamor dos seus filhos, dos que o amam. A bondade de Deus faz com que ele ouça os seus servos. E não poderia ser diferente, pois Jesus ensinou que nós, pois, sendo maus, isso é o ensinamento de Jesus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bênção aos que lhe pedirem. Então, se nós somos maus e sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, imagine o nosso bom Pai que está nos céus. Esse é o ensinamento de Jesus. Antes disso, o mestre também ensinava sobre a oração. Na oração ele ensinava o quê? Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Na parábola que estamos estudando, encontramos a viúva clamando, e este é o recurso utilizado por Jesus para, mais uma vez, ensinar sobre a oração e nos lembrar que Deus é bom. Então Jesus, ao mesmo tempo que ele nos ensina a necessidade de orar, de perseverar, de vigilância na parábola, ele também nos ensina que Deus é bom. Então aqui nós temos esses ensinamentos, que é o ensinamento da perseverança, da bondade de Deus, da vigilância, da perseverança na fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então temos aqui que Deus ele é um Deus bom. E ele em contraste com qualquer um outro ser, por mais bondoso que seja, ninguém pode comparar com a bondade de Deus. Nós mesmos sabemos que somos maus, mas damos boas dádivas aos nossos filhos. Imagine o Deus que nos criou, o nosso Criador, o quanto ele tem interesse por mim e por você. A bondade de Deus está além de qualquer coisa. Ela está além de uma barganha, ela está além de qualquer coisa que você mesmo possa oferecer para o Senhor. Subtópico 2, Deus é justo. Além da bondade do Pai, o crente sabe que ele é justo. Deus ele é um Deus justo. Ele não toma o inocente pelo culpado e nem o culpado por inocente. Ele se volta para aquele que o clama, que chama a sua atenção. Uma vez mais é necessário recordar que a parábola não deve ser tomada ao nível dos detalhes, pois esses não são os mais importantes. O juiz de nossa parábola é um juiz iníquo, injusto. Deus, a quem servimos, por outro lado, é um juiz justo. Contraste, um juiz iníquo e o justo juiz que é Deus. Nisso consiste o elemento de contraste dessa parábola. Esse conhecimento já tinha Abraão ao chamar o Senhor de juiz de toda a terra. Abraão já reconhecia Deus como o justo juiz de toda a terra. A justiça de Deus é tão elevada que, assim como a paz de Cristo, a justiça de Deus ela excede todo o nosso entendimento. Então Deus, ele é um Deus de justiça, e a sua justiça vai além de qualquer justiça humana, pois as nossas justiças diante de Deus é como trapos de imundícia, e a justiça de Deus ela excede a qualquer entendimento, porque Deus ele é justo. Terceiro subtópico, Deus assume a nossa causa. Isso aqui é muito importante. Sabemos que nós temos um Deus que ele se levanta ao nosso favor. Há um Deus que ele toma a nossa causa, ele toma as nossas necessidades, as nossas demandas. Nós podemos entregar diante do Senhor, porque ele também cuida de nós. Deus assume a nossa causa. Na parábola encontramos uma pobre viúva pedindo justiça, mas o que Jesus está ensinando é sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, isto é, a perseverar. Assim, ao mesmo tempo que a parábola nos ensina sobre a oração e a perseverança, oração e perseverança, perseverar em oração, orar sem cessar, a parábola também mostra que Deus ele assume a nossa causa. O Senhor ele se coloca, ele toma para si a nossa causa, pois o Senhor, vosso Deus, aqui é um texto de Deuteronômio 10, 17 e 18, que nos diz o seguinte: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, está acima de qualquer Deus, é o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas. Deus não escolhe a aparência, não escolhe a posição social, a beleza.
Deus não faz acepção de pessoas, porque todos são os seus filhos, foram criados por ele. Então Deus não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensa, suborno contra o pobre, contra o mais fraco, nem aceita recompensa, que faz justiça a quem? Ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. Então, mostrando a justiça de Deus, o cuidado de Deus, que Deus toma a causa daqueles que não tem quem o ajude. Deus, ele se levanta em favor deles. Então, quem sabe você precisa de alguém que seja ao seu lado, e quem sabe as pessoas que te cercam já viraram as costas para você, já não lhe acompanham mais, porque talvez você não tenha mais nada para oferecer, mas cai aos pés de Jesus, como aquela viúva caiu aos pés daquele juiz iníquo, cai aos pés do justo juiz, do bondoso Deus, e tenha certeza que Deus tomará a sua causa nas suas mãos. Deus há de tomar as suas causas, assumir as tuas causas. Deus há de assumir as tuas necessidades. E você verá que o Senhor, ele cuida de você. Ele cuida daqueles que o buscam com um coração sincero. Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós temos aí o terceiro tópico da lição, o último tópico, que nos apresenta a perseverança da viúva é uma imagem para nós. Ou seja, é uma imagem de orar sem cessar. É um exemplo, é um ensinamento para cada um de nós, a perseverança daquela viúva. Primeiro exemplo que é de imagem dessa perseverança da viúva. Primeiro subtópico, a oração. Até que nosso Senhor retorne, infelizmente, viveremos em constante luta contra o pecado. Por esse motivo, não devemos desistir de perseverar na oração e na súplica até que alcancemos o alvo, que alcancemos a vitória da parte de Deus. Ainda durante seu ministério, Jesus exortava os seus discípulos a que estivessem de sobreaviso e que também vigiassem e orassem. Jesus, ao estar aqui, ele estava sempre alertando aos seus discípulos a necessidade de vigiar e orar para que não caíssem em tentação. Então, uma das características distintivas do Evangelho de Lucas é a oração. Ao ensinar a respeito do Espírito Santo, Lucas nos mostra que Deus cumpre com os seus propósitos. No entanto, exige a atitude certa por parte do povo de Deus. De acordo com este Evangelho, que essa atitude certa é a oração, é o pedir. Vemos Jesus orando antes de cada grande crise da sua vida que ele tinha que enfrentar, ou seja, chegando a orar pelos seus agressores. Por ser um homem de oração, Jesus exortou seus discípulos a fazerem o mesmo. É importante lembrar que Jesus advertiu contra o tipo errôneo de oração. Ele ensina, ele dá um modelo dessa oração entre você e Deus, de entrar no seu quarto, no seu secreto, falar com Deus, a oração estar sempre em nome de Jesus, dirigida a Deus, que é o único que merece oração, que essa oração seja acompanhada de reconhecimento da grandeza de Deus, da ação de graça, que a oração modelo, ela nos ensina que orar não é só pedir, podemos pedir, devemos sim, mas orar acima de tudo é conversar com Deus, é relacionar com Deus, é agradecer a Deus, é derramar a alma diante do Senhor. Portanto, Jesus, ele ensina, e temos nessa mulher essa imagem da perseverança, essa imagem da oração que nos ensina também no nosso dia a dia. Uma outra imagem, ali vimos a imagem da oração, agora a imagem da perseverança, especificamente falando. Além de orar, é necessário compreender que a oração deve vir acompanhado de perseverança. Infelizmente, muitos oram um dia, dois, uma vez, três e acabam desistindo. E aqui a Bíblia nos apresenta na parábola que aquela viúva ela insistiu até quando foi atendida. E a Bíblia diz que diante do Senhor nós temos que pedir até recebermos. Então, mostra exatamente a necessidade de permanecermos em oração, aguardando o tempo de Deus, o kairós de Deus, momento em que ele se levanta em nosso favor. Então, além de orar, é necessário compreender que a oração deve vir acompanhada de perseverança. A exortação à oração persistente está estritamente ligada à expectativa da volta do Senhor. A oração persistente ela tem uma ligação com a volta do Senhor. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra. Então toda a nossa oração deve ter como alvo estar orando ao Senhor e nunca perder de vista também o dia do Senhor.
está orando na expectativa de que em breve Jesus irá para nos levar, ou para nos levar no arrebatamento, nós iremos ao encontro do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Então o texto de Lucas 17, 22 nos alerta de maneira bastante clara a respeito do tipo de oração e do perigo de esmorecimento na prática de orar, a qual se mantém em mira aqui, no caso, na lição. Deus quer ser buscado de forma insistente e persistente pelos seus, pois a perseverança levará em conta o tempo de espera como um meio para declarar, para aclarar e purificar a nossa vida no aprendizado das coisas de Deus. Então, a oração perseverante, ela serve para nos ensinar a enxergar melhor a vontade de Deus, a enxergar melhor quais são os propósitos de Deus para a nossa vida, qual é o tempo de Deus para a nossa vida. Tudo isso nós descobrimos quando nós perseveramos diante de Deus, perseveramos na oração. E o último subtópico, a fé, que também é um modelo que nós temos nessa mulher. Somos da mesma forma exortados a perseverar na fé, a não desanimar. Aquele que recua, que retrocede, Deus não tem prazer nele, porque nós temos que viver pela fé. A parábola conclui com uma pergunta: quando, porém, o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Se Jesus vier hoje, ele acha fé no teu coração? Ele acha você dependente dele? Jesus refere-se aqui à fé da súplica incessante, que não esmorece, ou seja, a fé perseverante, uma fé suplicante, que não esmorece, uma fé de dependência constante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A própria interrogação traz uma conexão direta com a parábola, pois questiona se o Filho do Homem encontrar fé persistente como a da viúva. Ou seja, esse contraste, assim como aquela viúva, ela acreditava que ela ia ser ouvida um dia, assim também, e ela permaneceu crendo, assim também deve ser a nossa fé, perseverando, buscando, mantendo-a, para que quando Jesus vier, nós possamos estar aptos para sermos alcançados por ele. Louvado seja o nome do Senhor. Esta fé é aquela que, em meio às dificuldades e às perseguições, transforma-se em fidelidade e coragem para testemunhar diante dos homens. A fim de perseverarmos esse tipo de fé, de preservarmos esse tipo de fé, precisamos cultivar uma vida de oração constante e persistente. Então, essa fé, para ela aumentar em nosso coração, o canal é a oração persistente, perseverante. Louvado seja o nome do Senhor. E, finalmente, a conclusão da nossa lição nos apresenta a interpretação dessa parábola como um ensino sobre a oração persistente. Tem sido a melhor interpretação ao longo da história da igreja. É ver essa parábola como sendo uma lição sobre a perseverança na oração, sobre a perseverança na vida do cristão, a persistência. A viúva que, com sua insistência, constrange o juiz à intervenção, é um modelo de perseverança na fé e na oração confiante. Esperar com firmeza e fidelidade a vinda do Filho do Homem, ou seja, a consumação da nossa salvação, é o melhor incentivo para a oração corajosa. No mundo tereis aflições, disse Jesus, mas somos convocados a permanentemente invocar a Deus por socorro, pois sempre fará justiça aos que clamam a Ele. Deus sempre estará junto daqueles que perseveram na fé e na oração. Então nós aprendemos nessa lição, nessa parábola, que Deus ele sempre está pronto para nos ouvir, mas é necessário, como nos traz aqui o título da lição, perseverarmos na fé. Se mantemos a nossa fé, os nossos olhos postos no Senhor, se mantemos a nossa confiança, sabendo que Deus ele há de nos ouvir no tempo certo, que Deus ele não desampara os seus, que em meio às maiores dificuldades que nós enfrentarmos, nós temos um Deus que ele se levanta a nosso favor. Nós temos um Deus que não nos ampara, que não nos desampara. Se nós mantivermos essa confiança, nós teremos a experiência de saber que Deus, ele nem tarda e nem falha, mas ele vem no tempo certo. Deus nos abençoe, um grande abraço e que a paz de Deus permaneça no teu coração. Amém.